Hoje, como a introdução da carta, nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa carta é pequena, mas ela é muito gloriosa. E qualquer ponto doutrinário, é difícil pensar em algum ponto doutrinário que não esteja contemplado aqui, especialmente o que se refere à salvação e à vida cristã. O que Cristo fez por mim? Quem eu sou nele? E o que eu devo fazer com a minha vida? Esses 3 pontos basicamente resumem a carta. Nós precisamos tomar muito cuidado para não termos uma vida baseada em nós mesmos, no nosso eu e para o nosso próprio coração. Pelo contrário, crer em Jesus Cristo, confiar nele e exclusivamente nele pela fé para sermos salvos pela graça. Portanto, não tem nada de a melhor versão. As pessoas gostam dessa frase hoje. A minha melhor versão. O homem tem que morrer e tem que viver em Jesus Cristo. Não há versões, não há uma mudança que acontece, há uma morte, um aniquilamento do eu, para que um novo homem possa nascer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é simplesmente mudar alguma coisa, um hábito, um comportamento, é fazer morrer a nossa natureza terrena e viver somente em Jesus Cristo. Nós temos 3 pontos aqui, nesses 2 versículos. O chamado de Paulo, a identidade da igreja e a bênção de Deus. Essa carta, nós podemos dividir assim de modo geral em 2 partes. Isso normalmente é feito. A primeira é doutrinária, capítulo 1 a 3. E a segunda é mais prática, ou seja, diante da doutrina, nós devemos fazer isso, isso e aquilo. Tem gente que diz o seguinte: eu não quero doutrina, eu quero prática. Eu não quero teologia, eu quero apenas o que eu tenho que fazer. Mas esse não é o padrão da palavra de Deus. A doutrina traz um alicerce, uma base, um fundamento para nós vivermos para a sua glória. Os 2 são importantes. Não só ficar no aspecto do ensino, da doutrina, mas trazer questões práticas também. Mas não podemos pular já para a prática sem fundamentar a nossa fé, o nosso crer. Vamos ver então sobre Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele é chamado Saulo e ele é chamado também Paulo. Saulo, ligado a Saul, no hebraico, primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, os 2. Um nome judaico, hebraico e que era comum. Paulo era o nome gentílico deles, vamos dizer assim, romano. Significa pequeno, menor, algo nesse sentido. Alguns sugerem que Paulo usou este nome, deu preferência a este nome Paulo nas suas viagens missionárias, depois de conhecer a Cristo, porque ele mesmo gostava de se identificar agora como alguém que é menor que Cristo e que é pequeno. Pode ser, mas o mais provável é que ele tenha usado este nome que era mais comum entre os gentios, Paulo. Mas ele não mudou o nome dele.
Primeiro era Saulo, depois virou Paulo. Não, ele já tinha essa dupla cidadania, por assim dizer, Saulo, que é Paulo. Formado aos pés de Gamaliel, o doutor dos doutores de Jerusalém, e se tornou então perseguidor da igreja. Um homem fanático, violento, que perseguia a igreja, portanto perseguia o Senhor Jesus. Porque quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse assim: quem és tu, Senhor? Porque ele não entendeu, ele não ligou que perseguindo a igreja, na verdade ele estava perseguindo o Senhor Jesus. Quem não ama a igreja, não ama o Senhor Jesus. Quem não é da igreja, não é do Senhor Jesus. Porque ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Não tem como separar essas partes, elas estão unidas. Jesus foi ao encontro de Paulo, ganhou o coração dele e o chamou para o ministério. Ele se entregou completamente a Jesus Cristo, disposto a sofrer, disposto a morrer pelo nome do Senhor. Um missionário, um servo, convertido, dominado pelo amor do Senhor Jesus. E agora vocacionado, olha só o versículo 1, apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Esse é o chamado de Paulo. E ele tinha que muitas vezes colocar nesses termos, porque as pessoas questionavam, criticavam o apostolado dele. Ele então diz: olha, eu sou o apóstolo por vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Ele não se voluntariou para ser apóstolo. Ele era apóstolo por vontade de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. E sempre é um chamado para o serviço. Nessa mesma carta ele fala que Deus chamou uns para isso, outro para aquilo. Aos Coríntios ele fala sobre vários e diversos dons, mas é importante o seguinte: quem me chamou? E quando estou com algum amigo, pastor, colega, e coloca essa questão de estar desanimado com o ministério, inclusive acho que uns 15 dias atrás um estava nessa situação, e a pergunta que eu sempre faço é essa: quem te chamou? Porque, irmãos, falar não para Deus é algo sério demais. Depois vai prestar conta para Ele. O que você fez com a sua vida? O que você fez com o meu chamado? O que você fez no ministério? Tinha um pregador puritano que ele levantava de madrugada para orar por sua congregação. A esposa dele ficava preocupada com isso, e ele falava: eu tenho que prestar contas a Deus por cada alma. Então ele diz aqui: é a vontade de Deus, o plano de Deus que me chamou para o apostolado. Não é algo do homem, é algo de Deus. Em Atos 2 e na carta aos Coríntios, nós temos as marcas do apostolado. Ninguém é apóstolo hoje, não tem mais apóstolo hoje. Porque as credenciais do apostolado, só aqueles do primeiro século poderiam cumprir. Então não tem apóstolo, não tem alguém que se coloca acima dos demais, e o governo da igreja é um governo plural, vamos dizer assim, em que não repousa sobre um homem, como se ele fosse o bispo da congregação, mas sobre os presbíteros da igreja. Não tem uma figura principal, tem um colegiado de presbíteros. Olha só, por vontade de Deus. Ele se coloca então diante da igreja e diz que ele é apóstolo por vontade do Senhor. Segundo ponto da mensagem, a identidade da igreja. Os irmãos
de Éfeso. Meus irmãos, é muito interessante estudar o contexto, a geografia, a história, como era Éfeso, como era a cidade, o que ela passou, o que ela enfrentou, e muitas coisas até nós acabamos entendendo melhor diante disso. Éfeso era um porto marítimo, assim como Corinto. Ou seja, era uma cidade com comércio muito grande. Mais ou menos 250 mil habitantes, que para a época era muito. As pessoas iam para Éfeso comprar, vender, e elas iam para outras regiões da Ásia, porque Éfeso era como um centro, como aquele raio da bicicleta, aquele centro da bicicleta que tem vários raios, assim era a cidade de Éfeso. Muita gente passava por Éfeso. Alguém já comparou a cidade de Éfeso com Nova York nos dias de hoje, mas não é exatamente isso, porque tinha um fluxo ali de habitantes de todo o país, de toda a Ásia. Mas era um equivalente em termos assim de importância na época. Um centro cultural, cosmopolita, ou seja, várias línguas, várias pessoas, gente de tudo quanto é lugar, mas tinha uma característica principal, a cidade de Éfeso. E Atos 19 fala sobre isso. Um grande templo para a deusa Ártemis, que os romanos chamavam de Diana. Se você pegar a reconstrução da cidade, por causa da arqueologia, conseguiram reconstruir, desenhar a cidade, você vai ver de uma forma um tanto separada ali no canto, esse templo. Os templos, muitas vezes, eles eram construídos nos montes, um pouco à parte da cidade, não confundido com a cidade, até para buscar os deuses e etc. Em Israel era assim, o templo ele era colocado como algo à parte, definido para o culto, para a adoração, e não mesclado com outras coisas ou para outros fins. Era um templo enorme. Este templo, o templo da deusa Diana, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para termos noção. Em Atos 19, eles falaram o seguinte: caiu a imagem da deusa de Júpiter, e toda a Ásia e o mundo vêm para Éfeso adorar. Mas agora tinha um homem. E tem alguns relatos que colocam que Paulo tinha uma estatura baixa, era uma pessoa pequena. Esse homem pequeno, se essa descrição estiver correta, causando então um alvoroço. Mais ou menos 3 anos ele passou na cidade de Éfeso. E pregando o evangelho. Nós temos lá em Atos capítulo 19, a fundação da igreja. Ele alugando um lugar para ministrar, para ensinar, pregar a palavra com poder espiritual. Muitos sinais, prodígios eram realizados pelas mãos de Paulo, como instrumento de Deus. As pessoas quiseram até imitar, porque essa prática era comum em Éfeso. Era muito Deus, muita religião. A cidade acabou se tornando mística. E nós tínhamos muitos livros de mágica, de feitiçaria em Éfeso. E grande fonte de lucro vinha de uma miniatura do templo da deusa Diana. Paulo pregando a palavra, manifestando o poder de Deus. O que começou a acontecer? O lucro começou a cair.
Meus irmãos, quando o evangelho impacta a sociedade, quando a igreja tem uma vida santa, quando o púlpito realmente prega a verdade de Deus no poder do Espírito Santo, é isso que acontece. A cidade, o bairro, as vidas são impactadas. Agora, este sermão dos nossos dias, essa vida cristã pequena, fraca, sem compromisso, não vai impactar nada, não vai acontecer absolutamente nada. Por isso que muitas vezes as pessoas passam na nossa vida e nada está acontecendo, porque falta pregação, falta poder através da oração, falta piedade. Está lá em Atos 19. Os efésios creram no evangelho, abandonaram os ídolos, abandonaram essa deusa que não servia para nada, era coisa alguma. Abandonaram a prostituição que acontecia dentro do templo de Diana. E agora eles trouxeram seus livros em praça pública, na Ágora, um lugar movimentado, e queimaram aqueles livros. Sabe o que você faz com aqueles livros que não agradam a Deus? Queima. Aquelas músicas que ofendem a Deus, tira isso da sua vida. Qual que é o ídolo a ser queimado, quebrado, lançado fora? Acaba com isso de uma vez por todas. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, como eles fizeram. Mas eles perderam muito dinheiro. Não, eles ganharam as riquezas do Senhor Jesus. Imagina o tamanho daquela fogueira. Piedade, devoção. Imagina o desafio missionário de Paulo na cidade cosmopolita de Éfeso. Mas o evangelho é o poder de Deus. Aquela cidade estava sendo impactada pelo poder do evangelho, as pessoas estavam abraçando o evangelho, e diz o texto que os habitantes que passavam por Éfeso, porque era uma cidade de passagem muito também, eles levavam o evangelho para a sua cidade natal. Diz o texto de Atos 19, dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Ouve aqui, leva para casa, leva para o trabalho, leva para a vizinhança, leva para os amigos. É a propagação deste evangelho. E diz o texto, meus irmãos, que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Não é o nome de Paulo, não é o nome dos Efésios, é o nome do Senhor Jesus. Lá no templo, diante daquele alvoroço, que eles gritavam, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, por mais de 2 horas. Naquele tumulto, e nesse mantra de repetição, a pessoa já nem sabe mais por que está ali, só repete, nem entende nada daquele ajuntamento. Grande é a Diana dos Efésios, mas diz o texto, o nome de Jesus era engrandecido. Portanto, irmãos, se nós queremos uma igreja que é sal da terra e luz do mundo, se você quer ser sal da terra e luz do mundo, pregação deste livro aqui, a Bíblia, que se você não ler, não adianta, vai pregar o quê? Tem que ler, tem que estudar, se interessar. Poder de Deus através de uma vida de oração, de santidade, piedade, abandonando o pecado, queimando o livro, deixando para trás o velho homem, esse eu resistente, que não se dobra diante do que Jesus Cristo fala, e para que a igreja possa propagar o evangelho do templo, do apóstolo, do ajuntamento para cada um a sua casa, e que o nome do Senhor Jesus seja
engrandecido. O que nós temos na nossa cidade? Marcha para Jesus. Para que serve aquilo? Se você chegar para alguém e falar de igreja evangélica, essa pessoa pode ter na sua cabeça, e eu não culpo, algo de mercenário, quer ganhar dinheiro, um lugar que só fala de demônio, de cura, de milagre, de prosperidade, etc. Cadê o impacto da igreja verdadeira dos crentes? O povo de Deus, o povo santo, o povo fiel. Olha só, com tudo isso em mente, agora acredito que fica mais rico ler o seguinte: aos santos que vivem em Éfeso. Não era uma cidade tranquila, pacificada, não, teve tumulto, teve perseguição, teve ofensa, mas a igreja é chamada para ser santa no meio de Éfeso. Por isso que Jesus diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eu envio para o mundo. Sabe o que acontece hoje? Não tem diferença entre o mundo e a igreja. O mundo olha muitas vezes para os falsos cristãos, ou seja, os cristãos nominais, e eles pensam o seguinte: vocês são como nós. O jeito que nós falamos, vocês falam. Como nós os vestimos, vocês vestem. O que nós gostamos, vocês também gostam. E tanto é que um crente namora com um descrente, está tudo bem. Porque os interesses estão no mesmo tom, alinhados. Veja, quando Paulo fala aos santos que vivem em Éfeso, os santos que estão lidando com esse templo pagão, com essa prostituição, com perseguição, vocês são santos nesta cidade aí. Santos e fiéis. Igreja chamada para amar o Senhor Jesus. Essa é a identidade da igreja. Não o mundo. Não vou olhar para a internet para saber quem que eu sou, qual que é o meu temperamento, qual que é a linguagem do amor. Não, amor é Jesus Cristo. Nós precisamos encher o nosso coração dele, da vida dele, do Espírito Santo, colocar este livro na nossa cabeça, ter uma vida transformada para ser santo e fiel dentro de Éfeso, no coração do Império Romano, na cidade depravada, como o irmão seminarista Jonathan já pregou, de Corinto. É lá que tem um povo santo, um povo chamado, um povo fiel. Amado irmão, qual que é a relevância da igreja? Hoje tem tanto livro, a igreja impactante, a igreja relevante. Sabe o que eles falam de igreja relevante? Igreja que tem rock, porque aí chama o roqueiro para a igreja. Nunca virá. Nunca. Convertido verdadeiramente, não. Sabe por quê? Jesus disse: eu atraio para mim mesmo. Quem converte é o Espírito Santo através deste livro aqui. A Cruz e o Punhal, naquele livro maravilhoso, David Wilkerson pregava para as gangues de Nova York, convertendo e pregando sermões impactantes sobre o pecado, sobre a nova vida em Jesus Cristo, regeneração. A igreja se torna como o mundo, ela não tem a menor influência, nenhum impacto, relevância, aí que ela se torna mundanizada. Sabe o que nós precisamos? As crianças cantam: ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. E é claro, praticar o que lê e orar em busca deste despertamento espiritual. Santo em Éfeso. Santo na sua família. Tem lá espírita, tem católico, tem muçulmano, tem um ateu, tem um agnóstico, tem um que nem sabe o que é mais.
toda aquela confusão, mas você está ali santo, fiel, pregador do evangelho, nas ruas da cidade, abandonando os ídolos, tendo uma vida transformada por Deus. Essa é a identidade da igreja. Santos e fiéis. Santo não quer dizer perfeito, é longe disso. É tudo pecador miserável alcançado pela graça. Santo é separado para Deus. Não só separado do mundo para Deus. Agora é de Deus. Aquele que estava se prostituindo dentro daquele templo pagão da deusa Diana, agora é um crente, amado pelo Senhor Jesus, purificado no sangue do Cordeiro, e agora ele ama Jesus, ele ama os irmãos, é um pregador do evangelho. Deus transforma, qualquer pessoa Deus pode transformar. O evangelho é o poder de Deus. Por último, a bênção de Deus, graça e paz. O amor de Deus é grande. No capítulo 2 da carta, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. E Paulo se inclui, todos nós estávamos completamente perdidos, desgarrados neste mundo, debaixo da tirania de Satanás. Éramos filhos da ira de Deus, mas o amor de Deus é maior que tudo isso. Por causa do grande, poderoso, magnífico amor de Deus, nós temos vida. E Paulo diz: pela graça sois salvos. Eu me coloco de joelhos diante do Pai para que vocês possam conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que na verdade excede todo entendimento. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. O amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que modela a nossa vida. Paulo diz aqui, capítulo 5, versículo 2, andai em amor. Ele diz: imita Deus, perdoa, renova o seu compromisso de amor por Ele, pelos irmãos, pelo próximo, andai em amor. Tenha paz na sua vida, ou seja, o conceito hebraico de shalom, harmonia com Deus, com o próximo, com a criação. Cristo Jesus unificou em si mesmo judeus e gentios. Essa é uma grande ênfase da carta, capítulo 2, versículo 14. Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele é a nossa paz. Ele evangelizou paz, 2,17. E o evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. Graça e paz. Paulo deseja isso para os irmãos de Éfeso, que o amor de Deus possa transbordar a vida de vocês, que vocês possam conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas que vocês estejam alicerçados, enraizados, grudados neste amor de Jesus Cristo. Não coisa humana, meus irmãos, mas o amor de Jesus Cristo. E essa paz que Ele estabelece pelo seu sangue, unindo judeus, gentios, reconciliando o homem com o seu Criador, pacificando o nosso próprio coração. Você tem paz com Deus? Você tem paz com o teu próprio ser? Você tem paz com as pessoas? Ou o seu semblante é de ódio, anti-paz, contrário à paz? Nós somos embaixadores do Evangelho.
O que Jesus fez por nós? A nossa redenção. Nós vivemos em Cristo, por Cristo, em Cristo e para Cristo. Guarde isso, irmão. Ele fez tudo pela nossa salvação. Nós vivemos em Cristo. Nós vamos ver aqui ele falar várias vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós não estamos somente com Cristo, como se nós estivéssemos aqui e Cristo ao nosso lado. É mais que isso. Nós vivemos nele. E tudo para ele. Nessa carta, Paulo vai dizer que o marido deve amar a esposa, não é por causa da esposa, é por causa de Cristo. A esposa tem que amar o marido, não é por causa dele, é por causa de Cristo. Tem que ensinar os filhos no caminho da justiça, do evangelho, por causa de Cristo. E os filhos respeitam os pais por causa de Cristo. E o servo deve ser submisso ao seu senhor por causa de Cristo. E amanhã você vai acordar e trabalhar por causa de Cristo. Ele não é um momento da nossa semana, ele é a nossa vida. Você se lembra dele apenas no domingo? Então você não é um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro vive no Senhor Jesus, em união com Ele. Veja o versículo 24 do último capítulo, capítulo 6. Olha o versículo 23 e 24. Versículo 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de uns 5, 6 anos de estar lá em Éfeso, Paulo escreveu para a igreja, preso em Roma. Depois alguns anos, ele escreveu para Timóteo, 1 Timóteo, porque Timóteo era pastor em Éfeso. E escrevendo naquele tom, cuidado com falsos mestres, cuidado com heresia, cuidado com os falsos ensinos, cuidado. No final do 1º século, Jesus escreve para a igreja de Éfeso: vocês têm zelo doutrinário, vocês não suportam homens maus, que pervertem a doutrina. Então eles atenderam lá a ênfase que Paulo colocou lá em Timóteo. Mas o que faltava para a igreja? O primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Não a primeira geração daquele despertamento espiritual de Atos 19, os filhos e os netos. Eles tinham zelo doutrinário, mas eles não tinham amor. E como dizia o reformador João Calvino, se não temos amor, não temos absolutamente nada. Ah, mas tem doutrina, pelo menos. Não, não tem nada, porque doutrina sem vida, sem amor, não serve para coisa alguma. É estéril, só mata. Se eu não tiver amor, Paulo diz, eu nada serei. Deus nos amou nesta profundidade. Então Paulo termina a carta dizendo o seguinte: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na pressa com que nós vivemos, e às vezes na falta de paciência também, se alguém perguntasse 3 vezes, o que a gente ia responder? Já falei, já respondi, está surdo, sei lá o quê. Por que Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa? Porque ele não quer uma resposta rápida. Ele quer uma reflexão. Você ama o Senhor Jesus? Amo. Não é assim que responde, não. Eu realmente amo o Senhor Jesus com um amor sincero? Não é uma resposta rápida. Nós temos que examinar a nossa vida e, em resposta ao amor dele, dizer: Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração.
Essa cidade era cheia de ídolos, cheia de feitiçaria, por isso que Paulo fala da batalha espiritual. Esse povo precisava de Jesus Cristo. Na nossa cidade, meus irmãos, nós enfrentamos muitas coisas. Você enfrenta muita coisa. Você precisa, eu preciso, nós precisamos da armadura espiritual, nós precisamos de Jesus Cristo. Que Ele nos ajude. Amém. Feche seus olhos. Entregue a sua vida para o Senhor. Agradeça o amor dEle. Fala para o Senhor que você quer amar sinceramente Jesus Cristo. Que você quer amar verdadeiramente. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado por esta obra maravilhosa de salvação, redenção. Louvado seja o teu nome, Deus, pela segurança da nossa salvação. Porque hoje nós podemos dizer, nós somos o povo do Senhor por tua graça, Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos purificou, nos perdoou e nos chama para a glória eterna. Ó Deus, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Que o teu amor inunde todo o nosso ser, esteja completamente presente em nossa vida em cada momento, cada palavra, cada pensamento. Paulo escreveu nessa carta, andai em amor. Jesus disse, ame o Senhor com todo o teu coração, ame o próximo como a ti mesmo. E esta igreja ouviu do Senhor Jesus, depois de algumas décadas, vocês abandonaram o primeiro amor. Ó Deus, será que é esta a nossa situação? Louvado seja o teu nome, se não for. Que possamos permanecer na tua presença. E traz de volta, Pai, nosso coração para o teu coração. Para termos este vivo e íntimo relacionamento com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Que nós possamos experimentar amor na igreja. Amor na família. E possamos levar amor para este mundo. Ó Deus, que a tua misericórdia esteja conosco. E obrigado pela grandeza, pela profundidade do teu amor eterno, em nome de Jesus. Amém.